E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje a gente vai falar da Winter. Não é o Roger Winter, não é o Johnny Winter, não é o Neverwinter Nights, não é o Winter is Coming. É a nova Fight Soul que chegou aí e a gente vai descobrir se ela é top ou se era uma daquelas que você só vai pegar depois que você pegar todas as outras. Eu vou falar no detalhe o que ela faz, para que serve, em que tipo de personagem eu acho que vale a pena equipar, várias dicas a respeito da utilização dela, tá? Posicionamento de personagem, etc, etc. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa um like nesse vídeo para ajudar a gente e bora conferir mais essa Fight Soul junto. Manda o Johnny Winter aí. Vem comigo. Beleza, galera. Então vamos lá. Winter Fight Soul. Logo que você pega ela, ou seja, uma estrela, ela começa descrevendo uma coisa muito importante, que é uma restrição dos personagens que podem usar essa Fight Soul. Diz o seguinte, que as funcionalidades dessa Fight Soul não terão efeito caso você equipe um personagem com skills de freeze, skills congelantes. Por exemplo, a Kula. Então, para deixar super claro, não adianta colocar isso daqui na Yumi, Kula, qualquer personagem que tenha skills que congelam. Maravilha? Dito isso, bora pro que faz essa Fight Soul em si. Logo que o personagem com essa Fight Soul entra em campo, ela vai colocar um efeito chamado Frost Mist, ou névoa congelante, beleza? Vai colocar esse efeito tanto no personagem que está com essa Fight Soul equipada, quanto num personagem aleatório do seu time, né? Um aliado aleatório, que não tenha skill congelante. Esse Frost Mist, essa névoa, esse efeito, faz com que você tome menos dano de bleeding, tá? Então vai diminuir o dano que você toma de bleeding, de sangramento, em 80%. Então você vai tomar só 20%. Essa diminuição vai ser reduzida cada turno que passa. Reduzida em quanto? 20%. Então no primeiro turno você tem 80% de resistência, depois 60%, depois 40%. E enfim, no quarto turno você vai para o mínimo, que é 20%. Então do quarto turno para frente, você só vai conseguir resistir 20%. Beleza. Isso é legal, mas tem um problema. Porque os stacks de bleed acumulam. Então, quanto mais turnos passa, mais stacks, mais camadas de sangramento os personagens vão ter no seu time. Logo, você vai tomar mais dano de sangramento, porque você tem mais camadas. E ao mesmo tempo, você tem menos resistência, entendeu? Aparentemente, para mim, isso está invertido. Teria que ser quanto mais turnos passa, maior sua resistência. Aí poderiam colocar até 60% só, vamos dizer assim. Mas você começa com 20, depois 40, depois 60. E aí fecha em 60, por exemplo, se não quiser chegar em 80. Ia ser mais interessante, porque é quando você realmente precisa. Quando você está cheio de camada de bleed, de sangramento. Mas é o oposto, então tem esse probleminha aqui. Logo de cara, essa Fight Soul é interessante vocês saberem. Não é ruim, tá? Mas é uma coisa aí que eu não vi muita gente comentando. E para mim fica muito claro. Beleza. Além disso, quando você for afetado tanto por um efeito de sangramento, quanto de queimadura, quanto de veneno, essa é a parte mais importante, eu acredito, desse começo, que vai fazer com que você aumente o seu crítico em 60% e o poder de crítico em 30%. Então, realmente, isso é muito poderoso. Qualquer camada que você tem de qualquer um desses debuffs, de DOT, vamos dizer assim, né, de Damage Over Time, dano ao longo do tempo, vai te dar um crit rate animal de 60% e vai aumentar o teu poder de crítico em 30%, ou seja, aumentar muito consideravelmente o dano do personagem que você equipar essa Fight Soul, tá? Então, por exemplo, você pode pensar em colocar
num personagem, a gente estava discutindo isso daqui no grupo de membros. Você poderia pensar em colocar isso daqui num Rugal, por exemplo, tá? Só por esse efeitozinho aqui. Tem mais coisa, não é só por isso que você clicaria nele, né? Ao invés de uma outra Fight Soul. Mas já começa a indicar que você poderia colocar nele. Tem uma discussão maior, eu já vou chegar nela. Beleza? Mas basicamente já ia ajudar bastante qualquer DPS. Eu falei Rugal, mas qualquer DPS, porque o aumento de crítico e de crit power vai aumentar muito um dano que já é alto, com um ataque alto, um damage alto, no caso dos DPS. Maravilha? Então vamos continuar aqui. Skill de nível 2, tá? É a segunda estrela. Essa segunda estrela é uma outra coisa que indica que seria interessante você usar num DPS principal do seu time, por exemplo, o Rugal. Aí você vai falar, pô, mas eu tenho outras Fight Souls excelentes para DPS principais. Por exemplo, a Storm e, por exemplo, a Meditação. Sim, concordo. Mas você pode também começar a considerar essa Fight Soul. Principalmente no meta atual. Tá? Depois vai ser menos interessante, porque personagens que congelam vão ser menos frequentes. Kula e Yumi. Tá? Por exemplo, na China, quase você não vê, você vê, tá? Mas muito menos. E se a gente seguir a mesma tendência, essas personagens saem à medida que, principalmente, a Yumi sai primeiro, chegando Raiden, chegando Athena, tudo mais, tá? A própria Whip, que a galera também usa na frente. E a Kula sai também com a chegada da Whip, da Mian e outros personagens aí, tá? Então, saem, não necessariamente, mas elas tendem a sair, fechou? Então, aí não seria tão útil assim. Mas vamos lá. O que é, Johan? Você tá enrolando. Tô mesmo. Vamos lá. Pra começar, não tem nada a ver com isso daí, que eu falei de Frozen e tudo mais. Mas vamos lá que vocês vão entender. Mantenha isso em mente. Então, a segunda estrela começa falando que vai recuperar 15% do máximo HP do personagem todo turno. Legal. Mas só que essa recuperação de HP, de vida, aumenta com relação à quantidade de personagens controlados do seu time, ou seja, aliados controlados. Controlados pelo quê? Frozen, né? Congelados, paralisados, stunados, silenciados, também com soul burn, com petrificação. Qualquer uma dessas coisas vai aumentar a quantidade de vida que você recupera. Enquanto em 10% do máximo HP. Então começa em 15% do máximo HP e para cada um que tiver 10% do máximo HP. Ou seja, no meta atual, que você tem muitas vezes 3, 4 personagens congelados, ou paralisados, ou stunados, ou qualquer coisa, você vai ter um ganho muito grande de HP. Uns 40%, 45%, por aí, todo turno. Só pela Fight Soul. Top, né? Mas não é por esse pedaço que eu falei que vai perder um pouco a efetividade mais pra frente. É por essa segunda parte aqui. Adicionalmente, permanentemente faz com que esse personagem fique imune a congelamento. É isso aí. Então é mais uma ideia para colocar no Rugal. Hoje o Rugal fica bastante congelado, né? É um grande problema por causa da Kula e da Yumi. E aí você colocando isso daqui, pelo menos esse tipo de debuff, ele ainda vai poder ficar stunado, por exemplo, mas esse tipo de debuff você já fica tranquilo. Tá? Então já é o segundo efeito muito interessante, além da recuperação de vida, mas o segundo efeito muito interessante aí para você equipar no seu main DPS. Nesse caso, por enquanto, meta Rugal, mas independente, tá? Só que a discussão foi, pô, eu posso colocar isso no Ralph também, que o Ralph também fica bastante congelado, ele quando congela ele não dá o counter dele, porque ele fica congelado no turno do oponente. Daí ele acaba ficando lá paradão com o soco sem dar o Galactica Phantom. Então, realmente, poderia ser interessante colocar num tanque de counter, por exemplo, o Ralph. Mas o problema é que o Ralph, apesar do dano interessante, ele é um tanque, né? Então a parte de recuperação de vida, excelente. A parte de imunidade a Frozen, de congelamento, excelente. Mas a parte de aumentar o crítico e o crit power dele, que é tão interessante, não ajuda tanto. Quer dizer, ele vai aumentar de 11, 12 milhões para, sei lá, 15, 17 milhões de dano. Não sei, 20 que seja, né? Uma vez por turno, 2 vezes por turno. Quando você pode pôr isso no Rugal, que fica ultando toda hora, dando counter toda hora, etc. Entendeu? Então é meio complicado
assim, não é de todo mal, tá? Você colocar no seu tanque, mas eu acho que perde um pouco. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Ok. Além disso, tem mais um efeito ainda na segunda estrela. Quando ele soltar um ult, esse personagem soltar um ult, ele vai... Ah, porque ele ganhou o Ice Spike, tá? Foi mal, esqueci de dizer pra vocês. Ele ganha o Ice Spike Effect. É isso que quer dizer, tá? Eu já tava descrevendo o efeito sem dar o nome desse efeito, tá? O efeito Ice Spike é bom vocês saberem porque ele vai melhorar mais pra frente, tá? Enquanto vocês vão saber do que eu tô falando. Quando esse sujeito, esse personagem soltar um ult, ele vai aumentar em 30% o dano por um round. Para cada personagem controlado do seu time, os aliados, ele vai aumentar ainda mais esse dano em 8%. Por que isso é top, gente? Porque, por exemplo, você pode de novo equipar isso aqui, por exemplo, num Rugal, como eu estava falando. Mais uma ideia. Por quê? Porque não está dizendo que isso só acontece uma vez por turno. Tá certo? Ele fica por um turno, mas não acontece só uma vez por turno. Então, se ele ficou soltando mais ults, ele vai acumular mais vezes. Além disso, ele dá counter com ult, né? Ele pode dar counter com ult, e aí também vai aumentar o dano dele por aquele round. Beleza? Então é isso que é bem interessante aí, vocês considerarem. Tem outros personagens que também dão counter com ult, também seria interessante para eles também. Agora bora para a terceira estrela. Beleza, a terceira estrela, galera, veio para melhorar, né, ou ajustar aquele problema que eu falei dela com a primeira estrela, quando você só tem ele com uma ou duas estrelas, que é o que? Primeiro, vai dar o Ice Mist, que é o que faz com a primeira estrela, tá? Para um outro personagem ainda. É um próprio, mais um, e agora é mais um ainda, são 3 ao total. E o que vai acontecer? Quando tiver esses personagens com esse efeito de Ice Mist, essa névoa, no começo do seu round, do seu turno, vai ganhar 10% de resistência a bleeding e 5% de dano. Isso por um turno só, mas baseado no número de camadas, tanto de bleeding quanto de burning, ou seja, tanto de sangramento quanto de queimadura, quanto de poisoning, ou seja, envenenamento, que eles tiverem. Esse efeito pode acumular com outros. Então, isso aqui é legal por 2 motivos. Vem ajustar o problema dela no começo, que é quanto mais para frente dos turnos, você vai ter uma resistência menor a bleeding, por exemplo, a sangramento, só que você tende a ter mais camadas de sangramento. Então não faz muito sentido. Isso aqui vem para ajustar, porque quanto mais camadas de sangramento tiver em você, menos danos de sangramento você vai tomar. Por causa, claro, você vai reduzir mais, é melhor dizer isso, né? Reduzir mais os danos que você vai tomar de sangramento. Mas além disso, é bem interessante a parte de aumentar o dano, porque você costuma ter 3, 4 camadas entre burn, poison e camada de sangramento também. Então você pode aumentar facilmente 15, 20% o seu dano. Isso, de novo, lembrando que para 3 personagens. Então o aumento de dano do seu time pode ser bem considerável se você pegar um time que usa, por exemplo, Mai, Duolon, Crisálide, Kyo, né, que são personagens que estão aí, né, ou que usam Fight Souls que dão esses mesmos efeitos, ou efeitos similares a sangramento, a queimadura, envenenamento, etc. Tá? Então, dependendo ainda do time que você está jogando contra, seu time, né, seus personagens ou parte deles vão ter um dano bem maior e vão reduzir bastante. Você pode ver em várias lutas o dano desses dots, desses danos ao longo do tempo que você toma. Tipo, vem pela barra de energia lá em cima, o quanto é que suga no começo dos turnos. Com isso, muito menos. Então essa é a terceira estrela. A quarta estrela faz com que os ataques deste personagem ignorem 30% da defesa total do alvo. E baseado nas camadas, né, de sangramento, queimadura e envenenamento, vai aumentar esse dano em mais 10% por camada. Então, de novo, mais um motivo para você colocar num DPS ao invés de num tanque.
que foi a grande discussão, de novo, lá no clube de membros. Ignorar a defesa é bem legal. É o que faz, por exemplo, a Goeniko lá atrás, né? Mas outros personagens também. E fizeram... E dá pra você ver a grande diferença que é. Você poder ignorar a defesa. Então, começando em 30% já é muito bom. Mas se você tiver contaminado com qualquer um desses danos ao longo do tempo, você já vai aumentando para 40%, 50%, 60% de ignorância da defesa. Que é muito power. Por isso que é bom você colocar também, né? Também por isso, num personagem DPS ou num gank muito, muito forte também que você tenha. Lembrando que não é o caso da Kula, porque a Kula é de Frozen, né? Ela tem skills de congelamento. Aí, lembra que eu falei que vale a pena vocês lembrarem dos nomes Ice Mist, que é a névoa, e o Ice Spike, porque iriam melhorar? Eles melhoram aqui na 4ª estrela. Vamos ver quais são as melhorias para cada um deles. O Ice Mist passa a ser muito mais efetivo contra times que dão diferentes dots. Se tem um time que dá só sangramento, não vai ser tão efetivo, mas se tiver times como os que eu descrevi, que dá sangramento ou poison, né, ou veneno, mais burning, por exemplo, aí começa a ficar muito mais efetivo. E como? Vamos lá. Se o personagem que tiver o Ice Mist, lembra que são 3, se tiver Bleeding, Burning ou Poison, qualquer dupla, Bleeding com Burning, Burning, Poisoning, Bleed, não importa, qualquer dupla, qualquer 2 tipos diferentes de efeito, aí o Crit Rate, que já era de 60%, dobra, vai para 120%. E o Crit Damage, que era 30%, dobra também, vai para 60%. Então, assim, pegar um time que põe 2 dots em vocês, seja o que for, por exemplo, você tem uma Mai e um... Não tô nem falando de Fight Soul, que aí é um caso à parte, vamos dizer só de personagem. Um time que tem, por exemplo, o meu, que tem Mai e Duolon. Um vai pôr Poison, o outro vai pôr Burning. Cara, já complica demais. Já vou dar muito, mas muito mais Crit Power e Crit Rate pra quem tiver com esse Ice Mist. Ou seja, 3 personagens do outro lado. É bizarro, gente, tá? Então, contra alguns times, isso aqui vai ser muito, muito, muito efetivo. Só nisso. Mas tem mais. Quando um personagem, sob esses efeitos de Bleeding, Burning e Poison, né, de sangramento, tal, queimadura e envenenamento, ataca, para cada camada que ele tiver de um desses 3 dots, ele vai aleatoriamente reduzir a resistência a dano de um dos inimigos em 10% por 2 turnos. Então, para cada uma das camadas, 10%. Então, vamos dizer que ele tenha 2 ou 3 camadas. Então, aleatoriamente, ele vai reduzir por 2 turnos a resistência a dano de um personagem em 20, 30%. Já o Ice Spike, ele vai melhorar. Quando esse personagem der um ult, também baseado em se ele tem sangramento, queimadura ou envenenamento, cada efeito desse que tiver vai aumentar em 10% o dano que ele der. Então, de novo, tendo 2, 3, vai dar 20 ou 30% a mais de dano assim por baixo. Fechou? Então isso também ajuda bastante e mais um motivo para você colocar no seu Damage Dealer. Seja um DPS, seja um gank. Imagina o Rugal contra um time de dot com tudo isso daqui. Todos esses aumentos de crítico, de dano, de poder de crítico. Meu Deus do céu. E agora vamos para a 5ª estrela. Antes de falar da 5ª estrela em si, é importante citar o fato de que eu estou dando de exemplo o Rugal. E no momento que eu estou gravando esse vídeo e descrevendo essa Fight Soul, ele é o principal causador de dano, vamos dizer, o Damage Dealer do meta atual. Mas essa Fight Soul vai viver mais tempo do que o Rugal. Então, não importa quando o meta, quando você está vendo esse vídeo, que meta que tá. Só você pensar no personagem que vai causar dano, que tá lá para ser o causador de dano do seu time. Ou então, num personagem que não é exatamente o causador de dano, mas que tem a possibilidade de soltar mais ults,
que precisa estar descongelado, por exemplo, né? Que é bastante suscetível a congelamento. Então, é esse personagem que vai ser o melhor portador dessa Fight Soul, entendeu? Não necessariamente o Rugal. O Rugal agora é uma das possibilidades, como eu tô falando. Beleza, agora sim a quinta estrela. Bem, para começar, a quinta estrela vai fazer com que mais um personagem, ou seja, o quarto personagem, também fique com Ice Mist, tá bom? Com a névoa. E além disso, vai aumentar vai ser um segundo upgrade, né? Aumentar a eficácia do Ice Spike. Qual que vai ser essa melhoria? A melhoria é que quando o personagem soltar um ult, para cada personagem aliado, né, que tiver controlado, o dano desse personagem que tiver dano ult vai ser aumentado em 12% para cada um. Então veja bem de novo, você colocar isso num Rugal, colocar ele para ultar primeiro e, deixar acontecer, deixar a vida me levar. Vai ser animal. Porque além desses 12%, para cada personagem que tiver controlado, ou seja, pode ser 24%, 36% fácil, quando ele soltar o ult, os aliados que tiverem ao redor desse personagem também vão ter o dano aumentado por um turno, e o valor vai ser metade de quanto o Ice Spike estiver dando para ele. Nesse caso eu falei 36% só daqui, então pelo menos 18% a mais, todo mundo que estiver perto dele. Por isso já é interessante você colocar o Rugal numa posição estratégica, quem que você vai ter perto, inclusive na frente do Rugal, né? Todo mundo estiver perto, então fique esperto onde vai colocar. E, de novo, deixar ele altando primeiro. Como? Com um Core. Core de posição 1, que já é a melhor pro Rugal, a gente fala disso também no clube de membros, mas além disso, que já era bom, agora se você colocar essa Fight Soul, vai ficar melhor ainda. De novo, galera, falando do Rugal, mas não importa. O Damage Dealer é o personagem causador de dano aí do seu time. Seja lá qual for, quando você estiver vendo esse vídeo. E para terminar, esses ataques, tanto ults quanto skills desse personagem, que tiver com essa Fight Soul, tem uma chance de ignorar escudos. Essa chance é de 30% para cada camada que ele tiver, seja de sangramento, de envenenamento ou de queimadura. Então a chance aí dele ter uma 60% ou 90% de ignorar escudo já é bem grande, principalmente contra times de DOT. Beleza? Então, qual é o meu veredito com essa Fight Soul? Excelente Fight Soul. Excelente. Ela tá basicamente, a existência dela é pautada em ser um contrameta de dano ao longo do tempo, que é o que está rolando já, e controle. Caso o meta eventualmente seja completamente mudado e não tenha tanto controle ou não tenha tanto dano ao longo do tempo, a eficácia dessa Fight Soul vai diminuir drasticamente. Esse é o ponto negativo dela. Porém, eu acredito que esse tipo de circunstância, tanto o controle quanto o dano ao longo do tempo, quanto o DOT, ele sempre teve aí. Mais ou menos intensidade, com mais ou menos intensidade, mas sempre teve e eu não acho que vai mudar. Então, fiquem de olho. Caso mude, você deixa essa Fight Soul no banco, que talvez ela não seja de novo tão efetiva. Ainda vai ser legal, tem vários efeitos interessantes, ainda que não seja contra um meta tão baseado em controle ou em dot, ainda é legal, mas aí talvez outras Fight Souls sejam mais interessantes. Contudo, reenfatizando, no meta atual, fantástica a Fight Soul, e eu não vejo isso mudar, pelo menos aí a médio prazo, tá bom? Então é isso aí, para mim vale a pena investir. Com relação a quantas estrelas eu invisto, Johan? Cara, só melhora essa Fight Soul. Tá? À medida que você puder ir investindo para até 5 estrelas, vale muito a pena. Isso só melhora. A quinta estrela que dá dano de ult, perdão, que aumenta o dano dos personagens que tiver ao redor, é muito top. Ignorar escudo é bem legal também. De novo, só vale a pena com um meta que tenha o personagem dando escudo. Hoje em dia nós temos a Kula com escudo, nós temos 2 Elizabeths dando escudo, enfim, sempre vai ter gente com escudo. Mas talvez
seja menos frequente, aí essa última habilidade não seja tão interessante, ou seja, não mude muito, mas mesmo assim o aumento de dano já ainda seria legal. Se não, a quarta estrela é fantástica, é onde tem uns grandes updates aí de todos os efeitos. Então aí já começa, mas logo nos primeiros já é fantástico. Primeira, segunda estrela, que já fica imune a Breeze, que fica imune a Freezing, já é excelente. E aí ela só melhora. Tá? Então comece aí com uma ou duas estrelas, tá ótimo também. Já começa a ganhar Crit e Crit Power aqui, já é fantástico, 60% e 30%, já é top. E aqui você já ganha, com a segunda estrela, recuperação de vida, mais imunidade, né? Você já começa a ganhar o Ice Spike, que é o ult lá que ganha dano também. Então na segunda estrela ela já fica fantástica e vai melhorando. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Você vê, ainda não tenho ela, mas a ideia é pegar logo mais. Eu tô fazendo aquele esquema de tentar, quando for, gastar os 47 mil, né? Pra pegar mais livro, pegar o passeio completo, né? Pegar todas as recompensas do evento. Por isso eu nem comecei a pegar ela. Vou recuperar um pouco meus diamantes. Quando eu tiver, já vou cacetar 3, 4, 5 livros. Ou mais, de repente, o quanto der, dependendo da minha sorte. E vou tentar meter ela logo, sei lá, 3, 4 estrelas de cara e depois só completar. Algo assim, se Deus quiser. Beleza? É por isso que eu nem comecei a pegar ela. Mas cada um tem a própria estratégia. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.